Yuki é um mago super poderoso que perde a memória após uma grande batalha. No entanto, quando se rodeia de mulheres peitudas que lhe dão apoio moral e oral, ele lembra-se que tem aquele cão dentro dele e começa a bater palmas para todos à sua volta. Depois de perder suas memórias, Yuki é enviado de volta à Terra pela deusa Amet, acompanhado por uma guia que o ajudará a restaurar suas células cerebrais. Sua guia, Kakuro, está a caminho para encontrá-lo e depois de viajar pela papel de parede do Windows XP, ela encontra Yuki desmaiado na colina, sendo atacado por dois cães. Depois de afugentá-los, ela acorda Yuki e explica que lhe dará apoio moral e oral. Enquanto Yuki leva um tempo para processar tudo, ela diz a ele que ele também perdeu muitas de suas memórias. Nesse momento, os cães voltam e Kakuro pede a Yuki que os derrote para que ele possa se lembrar como é lutar. No entanto, Yuki é derrotado pelos cães, o que faz Kakuro se sentir mal por tê-lo colocado nessa situação. Mais tarde, Kakuro leva Yuki para a cidade de Landosou e explica que, ali, os humanos vivem em harmonia com várias outras espécies. Enquanto ela fala, Yuki se distrai com uma confeitaria. Então ela o segue e lhe dá uma moeda de ouro para comprar o que ele quiser. No entanto, Bro perdeu suas memórias e suas duas últimas células cerebrais junto com elas. Então ele começa a morder a moeda de ouro. Depois que Kakuro explica o conceito de dinheiro para ele, ele usa a moeda para comprar uma sobremesa para os dois. Mais tarde, Kakuro vai à pousada para conseguir um quarto. Mas como eles estão sem dinheiro, Yuki sugere acampar, onde ele é atacado pelos cães novamente. No dia seguinte, a dupla se dirige à Guilda dos Aventureiros, onde são recebidos por Kirin, que os leva ao quadro de avisos de trabalho. Lá, Kakuro encontra uma missão para matar um dragão em Landosou, mas Kirin diz que isso é muito avançado para eles e em vez disso lhes dá uma missão para buscar alguns cogumelos nas ruínas de Gaeta. Enquanto isso, uma garota chamada Pecorine está se lavando na cachoeira quando ouve dois rapazes gritando por socorro. Quando ela chega até eles, um deles finge estar morto, enquanto o outro aponta para o monstro que os atacou. Enquanto ela se afasta, eles roubam sua espada, levando-a a correr atrás deles. Eles se escondem em um arbusto perto das ruínas de Gaeta para escapar dela, mas são atacados por uma presença misteriosa. Logo depois, Kakuro e Yuki chegam às ruínas e imediatamente começam a coletar cogumelos. Depois de um tempo, eles encontram Pecorine morrendo de fome nas proximidades. Então a dupla decide assar alguns dos cogumelos que coletaram para alimentá-la. Enquanto comem, um mago misterioso lança um feitiço para dar origem a cogumelos gigantes malvados. Esses cogumelos aparecem na fogueira e começam a atacar Pecorine. Então ela pede aos outros que vão embora. No entanto, Yuki e Kakuro decidem ajudá-la e embora ela esteja se saindo bem sozinha, eles só atrapalham quando um dos cogumelos está prestes a apunhalar Kakuro. Algumas das memórias de Yuki retornam, o que lhe dá coragem para bloquear o ataque. Nesse momento, seu corpo começa a emitir uma estranha aura mágica que concede um aumento de poder a Pecorine, permitindo que ela derrote toda a gangue de cogumelos sozinha. Enquanto eles estão coletando os maiores, Pecorine encontra um cogumelo menor e consciente e o engole inteiro, fazendo com que ela desmaie. Eles também encontram Ikeki e Charlie sendo atacados por cogumelos, mas, felizmente, eles são salvos pelos corvos. Mais tarde, enquanto caminham de volta para a guilda, Yuki carrega Pecorine nas costas e agradece a Yuki por cuidar dele. No dia seguinte, Kakuro encontra Yuki praticando suas habilidades com a espada no pátio, e vê-lo agir como um idiota aquece seu coração. Mais tarde, durante o café da manhã, Kakuro se preocupa com o que aconteceu com Pecorine, porque ela estava tão chapada quanto Snoop Dogg quando os deixou. Ela também menciona que eles precisam encontrar mais maneiras de ganhar dinheiro, então um comerciante suspeito se junta à mesa deles e diz que a associação lhes concederá uma casa se eles começarem sua própria guilda. Enquanto isso, Pecorine acorda nos estábulos e depois de se refrescar, decide procurar sua espada roubada. Sem que ela saiba, Charlie e Ikaki estão na cidade, prontos para vender sua espada para ganhar algum dinheiro. De volta à cidade, Kakuro e Yuki estão procurando um emprego estável quando percebem uma multidão nas proximidades. Ao verificar, eles encontram Pecorine em uma competição de comida, comendo como um gorila faminto e vencendo todos. Nesse momento, Ikaki e Charlie também aparecem, e ela começa a correr atrás deles com remédios, sem pegar seu prêmio em dinheiro. Kakuran e Yuki se juntam a ela e encontram um monstro javali. Pecorine decide enfrentá-lo de frente, sem saber que ele está sendo controlado por uma maga chamada Carol, que lhe dá um aumento de poder. Pecorine ainda consegue derrotá-lo e mandá-lo para uma ruína. Ela então encontra o javali e Carol inconscientes em meio às ruínas, então o grupo decide ficar por lá até que ela acorde. Quando ela acorda, Kakuran apresenta todos a ela e explica que a encontraram inconsciente perto do monstro. Pecorine, sem saber que ela é a maga que a trouxe até ali, trata-a com hospitalidade, mas Carol fica chateada porque ela quase enfiou uma colher em brasa na sua boca. De repente, ela levanta-se e sente-se tonta, mas quando Yuki se aproxima para a segurar, ela empurra-o, dizendo que nunca pediu a ajuda deles. Ela começa a se afastar, chateada consigo mesma porque a pessoa que ela deveria ter eliminado é a mesma que a cuidou até ela se recuperar. Ela não entende por que ela se chama Pecorine, já que esse nem é o nome dela, e promete acabar com ela da próxima vez.
Enquanto se esconde em uma árvore, Carol se lembra de Pecorini mencionar que perdeu sua espada, mesmo que ela fosse especial para ela. Nesse momento, ela vê Ikaki e Charlie por perto, e percebe que eles estão segurando a espada de Pecorini. Enquanto eles estão perdidos em seus próprios pensamentos, um dragão aparece de repente e os sequestra, dando a Carol a oportunidade perfeita para eliminar Pecorini. Ela se encontra com Pecorini novamente e diz que vai ajudá-la por causa da gentileza que ela demonstrou anteriormente. Pecorini diz que precisa de ajuda para entregar um remédio a um homem doente, então Carol pergunta se há alguma característica distintiva para reconhecer o homem. Pecorini diz que ele carrega uma grande espada, então Carol diz que viu um dragão gigante levá-lo embora. Isso lembra a Carol do panfleto no quadro de aviso sobre um dragão que é atraído por riquezas, e Carol acredita que ele foi atraído pela espada. Pecorini acha que Ikaki e Charlie se meteram em apuros porque estavam cuidando da espada dela, então ela quer ajudá-los. Carol então os leva até o covil do dragão e diz que não dará mais um passo adiante. Apesar de seu plano enganador, Pecorini agradece sinceramente por ajudá-los, o que a faz corar. Depois que ela sai, o esquadrão observa que o dragão está segurando a espada na boca enquanto os ladrões estão presos em sua cauda. Nesse momento, Yuki aparece e convence e começa a agitar sua capa na frente do dragão, e Pecorini garante aos ladrões que ela o salvará. O dragão fica furioso e agarra Yuki com a boca, distraindo-o o tempo suficiente para Pecorini pular nas costas dele e subir em sua cabeça. Assim que ela chega lá, Carol retorna e usa a manipulação de monstros para controlar o dragão, ordenando que ele execute Pecorini. O dragão bate a própria cabeça no penhasco e começa a voar para longe, mas Pecorini consegue segurar a espada em sua boca. Eventualmente ela perde o equilíbrio, mas então se agarra ao cabelo afro de Ikaki. Vendo isso, Carol faz o dragão enlouquecer e ele consegue sacudir Pecorini. Esperando que isso seja o fim de Pecorini, Yuki usa sua capa para cegar o dragão, permitindo que Pecorini se fortaleça e ataque no ar. Ela dá um soco na cabeça do dragão com toda a sua força, fazendo com que ele caia e colida com Carol. À medida que a magia de Carol se esvai, o dragão solta os ladrões e está prestes a comê-la. Mas, para sua sorte, Pecorini aparece com sua espada para protegê-la. Reunida com sua arma, ela demonstra uma força divina e derrota o dragão com um único ataque. Após a batalha, Kakaru cuida dos ferimentos de Yuki e pede que ele não seja tão imprudente da próxima vez. Enquanto isso, Pecorini segura a mão de Carol e agradece por tê-los ajudado, sem perceber que a atraiu para uma armadilha. Naquela noite, eles se despedem de Ikaki e Charlie, após o que Pecorini convida Carol para almoçar. Embora ela diga que não está com fome, seu estômago ronca, então ela relutantemente se junta a eles. Depois, Pecorini está de bom humor porque viajou sozinha por muito tempo e finalmente tem amigos, o que faz Carol se sentir mal por tê-la enganado. Pecorini então propõe que criem uma guilda própria, onde trabalhem juntas para encontrar as comidas mais deliciosas. Kakaroto e Yuki concordam imediatamente, mas quando ela se vira para Carol, ela diz que não precisa da ajuda delas e começa a se afastar. No entanto, ela para dar uma mordida nos bolinhos de arroz que Pecorini preparou e percebe que eles são deliciosos. Algum tempo depois, Carol reflete sobre o quão forte Pecorini é, mas, apesar disso, ela tem certeza de que encontrará seu ponto fraco e a derrotará. No dia seguinte, ela começa a seguir Pecorini para descobrir sua fraqueza, mas percebe que a única doença que essa garota tem é inalar alimentos como o Nikocado avocado de antes e ainda assim permanecer com o mesmo físico dele depois. Transformação. Logo depois, ela encontra Ikaki e Charlie, que lhe falam sobre um novo restaurante e se oferecem para pagá-la por ter salvado suas vidas. Enquanto isso, Kakaroto visita a associação da guilda e diz a Karin que gostaria de se inscrever para ter sua própria guilda. Karin está ansiosa para registrá-los. Kakaroto diz que vai apenas pegar o formulário por enquanto, porque precisa convencer os outros. Enquanto Yuki espera do lado de fora, ele vê uma garota fera desmaiando bem ao seu lado e vai verificar como ela está. Enquanto ela respira com dificuldade, Yuki acredita que ela está com fome e deixa um pouco de comida para ela, fazendo com que seus olhos brilhem com um vermelho maligno. Depois de se reunir com Kakaroto, ele começa a procurar Pecorini e encontra Carol espiando-a da janela de um restaurante. Os dois se aproximam silenciosamente e dizem olá, o que a assusta. Quando perguntam o que ela está fazendo, ela responde que estava com fome e veio até ali para comer algo rápido. Kakaroto diz a ela que Pecorini já está lá dentro e a convida para jantar com eles. Ela relutantemente se junta a eles e, uma vez lá dentro, eles encontram Pecorini com Ikaki e Charlie comendo como se estivessem no corredor da morte. Quando se reúnem, Pecorini percebe que Carol parece um pouco abatida e tenta forçá-la a comer, fazendo com que Carol perca a calma. Ela não entende porque Pecorini age como sua amiga mesmo estando ali para assassiná-la. Quando Pecorini lhe entrega o cardápio, ela pede peixe com batatas fritas para si mesma, mas descobre que o restaurante está sem ingredientes. Ela imediatamente começa a reclamar e puxar as bochechas de Pecorini porque ela come como uma glutona.
É quando Pecorini revela que o restaurante tem um cardápio secreto que consiste em comida de insetos. Carol fica horrorizada e enojada ao ver os pratos, e fica ainda pior quando ela vê Kakarou terminar seu prato e elogiar a comida. Em meio à sua birra, Pecorini enfia um pouco de comida de insetos em sua boca e, para sua surpresa, ela realmente gosta do sabor. Pecorini também pede desculpas por comer demais, explicando que ficou muito animada por ter amigos e promete se controlar a partir de agora. Carol mantém sua atitude fria, alegando que não se juntou a ela intencionalmente e que esta é a última vez que elas comem juntas. Apesar de seu comportamento estranho, Pecorini não dá muita importância e continua a tratá-la como amiga. E é então que Kakarou entrega o formulário de inscrição para a guilda, perguntando gentilmente se elas gostariam de se juntar a ela e Yuki em sua nova guilda. Pecorini imediatamente abraça Kakarou e aceita o convite, mas Carol lembra severamente que já recusou a oferta. Ela recusa novamente antes de se afastar e, uma vez do lado de fora, fica frustrada por estar almoçando com a mulher que deveria eliminar. Para tirar o gosto de insetos da boca, ela pega uma fruta de uma árvore próxima e é abordada por uma loira com suas próprias frutas suculentas. Ela diz misteriosamente que tempos de paz são chatos e que espera que os deuses do enredo escrevam uma cena de ação neste episódio para que possam prender a atenção dos espectadores. Ela pergunta a Carol se ela sente o mesmo, mas Carol responde que elas não têm nada em comum antes de sair correndo dali. Naquela noite, enquanto Yuki dorme, Kakarou escreve o nome dela no formulário da guilda e deseja que Carol também se junte a eles. No dia seguinte, Pecorini revela que recebeu uma oferta de emprego no restaurante e aceitou imediatamente porque ficou sem dinheiro. Kakarou percebe que agora não poderá se juntar à guilda, então ela esconde o formulário atrás das costas. Elas visitam o restaurante para vê-la trabalhar, e Yuki alimenta Kakarou com as próprias mãos para fazê-la se sentir melhor. Nesse momento, 3 jovens, Misugi, Mimi e Kyoka, entram relutantes no restaurante, e Pecorini as recebe com um grande sorriso. Enquanto tomam seus smoothies, Pecorini pergunta se eles são novos por ali, mas Misugi revela que fazem parte da guilda chamada Lethal Lyrical. No entanto, eles são muito jovens, então a guilda não está registrada por enquanto. Eles então pedem sugestões do cardápio a Pecorini, e ela recomenda seus pratos favoritos. Enquanto isso, Carol recebe novas ordens de sua majestade de que ela não precisa mais assassinar Pecorini, mas apenas observá-la. Ela também observa que Carol ainda não se acostumou totalmente com o poder da princesa cavaleira que lhe foi concedido, então ela oferece a ela algumas orientações muito necessárias. Logo depois, Carol chega ao restaurante onde Pecorini trabalha e a vê alimentando insetos para as meninas da Lethal Lyrical. Ela imediatamente arranca o prato da mão dela e pergunta o que ela está fazendo. Pecorini revela que não é garçonete ali, e antes que ela possa reagir, Kakarou chega com o formulário da guilda pedindo que ela se junte a eles. Ela diz que não, mas de repente se lembra que na verdade veio para se juntar à guilda para espioná-los, antes que possa dizer qualquer outra coisa. Um fã de One Piece com seios maiores do que os da sua mãe invade a loja e imediatamente começa uma briga com Ikachi. Ele ocupa uma mesa inteira e exige comida, e quando o dono se aproxima dele, ele quebra sua mão em 1 segundo. Em vez de brigar com ele, Pecorini faz seu trabalho como garçonete e anota o pedido dele. Ela então cozinha com delicadeza sozinha e serve a comida, que parece ter sido preparada pelo próprio Gordon Ramsay. Antes de provar, o gordo pensa que pode esmagar o ânimo deles e fazê-los fechar o negócio, o que lhe renderá muito dinheiro do concorrente. No entanto, quando ele está prestes a provar a comida, Carol diz para ele esperar e derrama suco de limão sobre o prato. Isso faz com que a comida brilhe e assim que o gordo prova a comida, ele perde completamente a cabeça. Ele quer dizer que a comida é ruim, mas depois de alguma luta interna, acaba dizendo que é a melhor que já comeu. No entanto, logo depois disso, ele volta a ser um pirralho e quebra o prato dizendo que está ruim. Vendo isso, Pecorini Finali para de ser gentil e decide expulsá-lo do restaurante, perguntando-se se ela cresceu um pouco durante sua aventura. Depois disso, Carol pega o formulário de registro da guilda e o assina, permitindo que todos os 4 recebam um carimbo de aprovação de Karen. Enquanto caminham em direção à sua nova casa da guilda, Pecorini diz que o objetivo deles é encontrar as melhores comidas do mundo e apreciá-las juntos, então eles serão chamados de Guilda Gourmet a partir de agora. Chegando à casa da guilda, Pecorini está super animada para começar sua nova jornada, mas primeiro eles precisam tornar o lugar habitável. Eles perguntam a Karen por que a casa parece que a avó de Fred Krueger morava ali, e ela responde que não há mais casas limpas disponíveis. Pecorini pergunta se algum acidente estranho ocorreu ali, e Karen sugere discretamente que a casa pode ter alguns fantasmas, enquanto Karen fica assustada. Pecorini diz a ela que tudo bem porque eles ficarão felizes em se juntar a eles para o jantar.
No entanto, a casa ainda é melhor do que viver na floresta, então Kakarou sugere que eles a tornem mais habitável. Enquanto limpa, Pecorine de repente entra em pânico, alegando que a casa tem uma grande falha. Todos se reúnem para perguntar o que é toda essa agitação, e ela afirma que a casa não tem uma mesa de jantar. Carol sugere comprar uma na loja, mas Pecorine diz que o objetivo delas é desfrutar das refeições juntas, e uma mesa de jantar é uma parte importante disso. É por isso que elas não podem simplesmente comprar uma qualquer na loja, então, em vez disso, ela se oferece para construir a mesa perfeita para elas desfrutarem da comida. Logo depois, ela começa a cortar lenha enquanto Carol observa confusa. É quando Kakarou se aproxima dela e pede que ela cuide da limpeza, enquanto ela sai para comprar alguns itens essenciais. Depois que Kakarou sai, Carol procura em todos os cantos para livrar a casa de insetos. Quando termina, ela começa a limpar os azulejos do banheiro. Por outro lado, Kakarou chega à cidade para comprar um conjunto de jantar e percebe que não tem dinheiro suficiente para comprá-lo. Nesse momento, uma loira chamada Saren se aproxima dela e explica que os preços nos bazares costumam ser inflacionados, então ela sempre pode barganhar pelas coisas que deseja. Antes que elas possam fechar o negócio, Saren vê uma de suas subordinadas sendo dominada por um cavalo e a ajuda a controlá-lo. A garota então se apresenta como Sazumi, dizendo a Kakarou que trabalha como empregada de Saren. Saren diz a ela que Kakarou está ali para comprar coisas e precisará de ajuda para carregá-las até em casa. Então Sazumi se oferece para colocá-las em sua carroça. Enquanto caminham para casa, as duas se identificam com o fato de que ambas servem a alguém, e Kakarou diz que se sente sortuda por ter uma senhora tão gentil. Sazumi acrescenta que está com Saren há algum tempo e que Saren era a vice-capitã dos Cavaleiros do Palácio até abandonar seu título para ajudar os órfãos. Sazumi ficou tão comovida com sua compaixão que decidiu ficar com ela e ajudá-la de todas as maneiras que pudesse. Ouvir isso aquece o coração de Kakarou, e ela espera que um dia possa desenvolver um vínculo semelhante com Yuki. Enquanto continuam a tagarelar, de repente se dão conta de que estão perdidas na floresta e começam a entrar em pânico. Kakarou casualmente acrescenta que pode haver monstros por perto, o que faz com que Sazumi perca a cabeça e saia correndo com seu burro. Eventualmente, ela tropeça e cai de cara no chão, permitindo que Kakarou a alcance. No entanto, o burro foge com o saque, deixando-as sem dinheiro, perdidas e prestes a serem devoradas pela primeira criatura com presas que encontrarem. Nesse momento, eles avistam um animal nos arbustos e Kakarou sugere laçá-lo e fazê-lo puxar a carroça. No entanto, assim que Kakarou lança a corda, o animal começa a implorar por sua vida em linguagem humana. À medida que conversam, a lhama se apresenta como Rima e diz que trabalha em um rancho além da floresta chamado Elizabeth Park. A dupla então explica a situação para ela e Rima se oferece para puxar a carroça deles. De volta para casa, Carol termina de limpar o banheiro e sai para encontrar Pecorine ainda trabalhando em sua mesa de jantar. Ela então entra e pede a Yuki para ajudá-la a limpar as janelas. Em seguida, ela dá uma palestra TED sobre como uma casa desorganizada cria uma mente desorganizada. Portanto, limpar esta casa lhes dará um novo começo. Enquanto conversam, ela de repente avista um inseto sob seu pé e solta a cadeira em pânico, fazendo com que Yuki caia e bata a cabeça. Ele acorda novamente no reino divino, onde Amet ainda está consertando seu corpo. Ela diz a ele que ele perdeu a consciência quando caiu e fala sobre as melhorias recentes que ele fez em sua vida. Ela também observa que seus companheiros estão conectados ao mistério do mundo e que cada um deles tem seus próprios demônios a superar, especialmente Carol. Ela também diz para ele ter cuidado, pois o inimigo está ciente da presença deles e acrescenta que irá ajudá-lo quando for a hora certa. Yuki então acorda no mundo real, e Carol fica aliviada ao vê-lo vivo e bem. Logo depois, eles saem e veem que Pecorine terminou de construir a mesa de jantar. Ela então pede a ajuda deles para movê-la para dentro, mas Pecorine a construiu muito larga e ela não cabe pela porta da frente. Enquanto desmontam a mesa, Rima está carregando o carrinho pela floresta com Kakurou e Sazumi. Nesse momento, eles são atacados por um bando de bandidos armados que exigem que eles entreguem o burro em troca de passagem segura. Quando Rumi percebe que eles estão falando sobre ela, ela fica furiosa e saca sua espada, atacando-os com um golpe explosivo que os lança para longe. Após a luta, ela decide comer uma fruta, o que faz seu corpo brilhar. Ela então se transforma em uma garota fera e explica que comer um metamorapal permite que ela tenha um corpo humano como todo mundo. À noite, Pecorine e os outros conseguem limpar tudo, e Carol percebe que Kakurou ainda não voltou do bazar. Na hora certa, Kakurou chega com uma grande sacola e entra para encontrar o lugar todo limpo. Ela também verifica a mesa de jantar que Pecorine criou, e ao ver tudo pronto, seu coração se aquece. Naquela noite, quando a casa finalmente fica pronta, Pecorine arruma a mesa de jantar com comida deliciosa e todos a apreciam juntos. Alguns dias depois, Yuki fica doente porque não secou o cabelo após o banho. Enquanto Kakurou coloca toalhas molhadas em sua testa, Pecorine lhe traz um mingau de arroz bem quente. No entanto, como de costume, ela enfia uma colher escaldante em sua boca, causando-lhe uma dor imensa.
Vendo isso, Carol comenta que ela o está mimando demais e que ele deveria ser mais forte como homem. No entanto, à medida que a condição de Yuki piora, Carol começa a ficar ansiosa e pede a Kakuro para fazer algo. Kakuro imediatamente prepara um remédio para a febre para ele, mas Carol começa a surtar quando ela joga insetos nele. Ela então vai até a cozinha e vê Pecorini colocando insetos no mingau e percebe que todos eles são maníacos por insetos. Cansada das travessuras delas, ela as força a levá-lo a um hospital de verdade, onde encontram uma enfermeira chamada Nanaka, fantasiada de bruxa do universo de Harry Potter. Uma vez na sala de exames, Carol observa que tanto a enfermeira quanto o médico parecem modelos de seus únicos fãs. Mas Pecorini diz a ela para não julgar um livro pela capa. No entanto, Carol permanece firme, alegando que há algo estranho nesses dois. O médico então percebe pequenas marcas vermelhas no corpo de Yuki e pede a Nanaka para prepará-lo para a operação, para o choque da garota. Antes que elas possam processar isso, Yuki é levado para a sala de cirurgia enquanto as garotas esperam do lado de fora em pânico. Kakuro, por outro lado, está lançando um feitiço para fortalecer Yuki e aumentar suas chances de sobrevivência. Nesse momento, elas ouvem gritos vindos da sala de cirurgia e logo se deparam com um homem magro e frágil que parece aterrorizado. Elas o reconhecem como o moderador gordo do Discord que foi ao restaurante delas reclamar, e Pecorini pergunta por que ele ficou tão magro. Em vez de responder à pergunta, o homem afirma que precisa fugir daquele lugar, pois não é um hospital, mas sim uma prisão. Depois que ele foge, as meninas pensam em resgatar Yuki, mas de repente ouvem os gritos do Fatos novamente. Logo depois, elas veem uma garota demônio chamada Eriko, arrastando-o de volta para a prisão, alegando que não pode perder tempo disciplinando-o porque precisa encontrar uma alma gêmea para si mesma. As meninas, agora ansiosas, perguntam a Nanaka se Yuki está bem, mas ela diz para ele dar o fora dali. Mais tarde, elas se reúnem no restaurante, onde tentam animar Kakuro, oferecendo-lhe uma refeição decente. Enquanto isso, Eriko sai do hospital e vai para a cidade para encontrar uma alma gêmea para si mesma. Ela então se lembra da época em que estava morrendo de fome nas ruas, e Yuki gentilmente lhe deu um bolinho de arroz, levando-a a acreditar que ele é quem ela está procurando. Nesse momento, ela percebe a tenda de uma cartomante e decide dar uma olhada. Lá dentro, ela descobre que em breve encontrará sua alma gêmea, o que desperta seu interesse. Depois disso, ela passeia pela cidade em uma nobre busca por sua alma gêmea, mas tudo o que encontra são caras bêbados tentando dar uma mordida em seu biscoito de um proibido. Ela derrota todos eles e rouba seus tesouros, declarando que nenhum deles é a pessoa que ela está procurando. Após horas de busca, ela volta para o hospital, toda deprimida, e decide dar uma olhada no quarto em que Yuki está, por algum motivo. Yuki então acorda com o rosto enterrado no dela e começa a ofegar ao ver seus olhos vermelhos brilhantes. No dia seguinte, as garotas da guilda gourmet acordam em sua casa e decidem verificar como está Yuki depois do café da manhã. Pecorini acredita que ele pode estar com vontade de comer sua comida saborosa, sem saber que ele está ficando traumatizado por Eriko, que é obcecada por ele. Mesmo depois disso, as meninas chegam ao hospital e encontram uma multidão reunida do lado de fora. A médica pergunta por que elas estão ali e elas respondem que uma de suas enfermeiras as espancou e roubou seu tesouro no dia anterior. Nesse momento, Eriko joga seu machado aos pés delas pela janela, dizendo para ficarem quietas porque sua alma gêmea está tentando descansar. Quando elas se recusam a sair, Eriko lança um ataque sofisticado contra elas, e elas imediatamente a reconhecem como a infame destruidora. Nanaka segue com um ataque próprio, revelando-se como a colecionadora. E por último, a médica também se junta a elas, apresentando-se como a demônia Kaolya Mitsuki. Juntas, essas três são conhecidas como a Caravana do Crepúsculo, uma das guildas mais mortais e assustadoras que existem. Enquanto arrastam todos os ladrões para usá-los como cobaias humanas, as garotas da guilda gourmet decidem se infiltrar e resgatar Yuki dessas aberrações da natureza. Elas conseguem chegar ao quarto de Yuki sem serem vistas, mas param de repente quando o veem sendo cuidado por Eriko. Enquanto observam do lado de fora, Eriko pega um anel de noivado amaldiçoado e deseja colocá-lo em Yuki para que ela possa andar em sua montanha russa. As garotas decidem impedi-la antes que seja tarde demais e pedem a Kakarote para lançar um feitiço estranho que espalha fumaça roxa por toda a instalação. Eriko se distrai com isso e sai do quarto para investigar, permitindo que Pecorini e Carol entrem. Ao arrastar Yuki para longe, elas se veem em um local peculiar, onde Eriko e Mitsuki se aproximam delas de cada lado. No último momento, Carol serve como distração enquanto Pecorini empurra Yuki pela janela, onde Kakarote está esperando por ele. Quando Pecorini volta para tirar Carol, ela vê que Mitsuki já colocou as mãos nela, então Carol sinaliza para Pecorini continuar sem ela. Enquanto ela é deixada para trás, as meninas levam Yuki a um médico de verdade, que diz que ele ficará bem após alguns dias de descanso. Elas também descobrem com o médico que Mitsuki não está tão mal quanto pensavam inicialmente, e todas se sentem muito melhor depois de visitarem a clínica dela. Esperando que suas palavras sejam verdadeiras, elas decidem buscar Carol amanhã, quando ela estiver se sentindo melhor.
No dia seguinte, Carol volta para casa sozinha e vai direto para a cama. Quando ela acorda no dia seguinte, Pecorine prepara o café da manhã para todos, mas Carol nem se lembra de ter voltado do hospital. Enquanto comem, Pecorine diz que eles deveriam pegar a estrada para comemorar o retorno de Carol, e que ela já os inscreveu em uma missão relacionada à comida. O esquadrão tem que colher especiarias cruas na vila de Targum, e sua recompensa será pagamentos diários, juntamente com um conjunto completo de especiarias. Carol imediatamente diz que não pode fazer trabalho físico, então ela vai ficar de fora dessa. Mas Pecorine começa a chorar porque estava super animada com a primeira missão deles. Vendo a reação de todos, Carol sucumbe à pressão e relutantemente concorda em se juntar a eles. Mais tarde, todos se equipam e partem, com Pecorine sendo a mais animada entre eles. Depois de passar por uma dúzia de biomas do Minecraft, eles finalmente decidem montar acampamento enquanto Carol relutantemente vai pescar. Mesmo sem pegar nada, ela continua pescando porque sabe que caso contrário, eles a obrigarão a comer insetos. À noite, ela finalmente desiste, e Kakuro diz que eles podem fazer uma sopa com vegetais e sapos. Nesse momento, Yuki chega com dezenas de sapos, o que deixa Carol em pânico, e ela declara que vai se tornar vegana a partir de agora. Felizmente, Pecorine chega com carne de pássaro e a cozinha na perfeição, permitindo que eles desfrutem de um jantar bem merecido. Enquanto comem, eles notam que Kakuro está segurando uma fruta estranha, e Pecorine diz que ela veio com o pássaro que ela trouxe mais cedo. Como a fruta está madura e doce, todos começam a comer bastante, sem saber que ela vai deixá-los chapados. Carol é a primeira a ceder, e logo depois todos, exceto Kokoro, começam a agir de forma estranha. Enquanto todos estão desmaiados, ela fica acordada para ficar de olho e fica muito feliz por ter encontrado pessoas tão maravilhosas. No dia seguinte, Carol acorda se sentindo tonta, e Kakuro lhe entrega uma toalha molhada para lavar o rosto. Nesse momento, eles percebem que o monstro levou Yuki, levando-os ao pânico. Enquanto o monstro corre pela floresta, ele é atingido por uma flecha e desaba, fazendo com que Yuki colida com uma árvore. Quando ele acorda, vê um pequeno tronco falando com ele, o que ele acha bastante estranho. Quando ele começa a sacudir o tronco violentamente, uma arqueira elfa sai dos arbustos e implora para que ele seja gentil com sua amiga. Ela se apresenta como Aoi e explica que esculpiu esse tronco porque não tem amigos de verdade. Ela tem a habilidade de conversar com plantas e animais, mas ainda não consegue interagir com humanos, enquanto reclama sobre se sentir solitária. Yuki começa a refletir sobre a palavra amigos, levando-a a acreditar que ele também está em busca de um. Ela sugere ansiosamente que ele procurem uma amiga juntas e até formam uma equipe com ela, chamada Equipe Adeus Solidão. Enquanto Yuki fica ali confusa, se perguntando se nasceu com um cromossomo a mais ou se bebeu demais na noite anterior. Nesse momento, Pecorine e as outras meninas vêm procurá-lo, e ela conta a elas que Aoi salvou a vida dele. Enquanto caminham juntos, percebem que Aoi está andando bem atrás deles porque não quer se intrometer entre amigos. No entanto, Carol lembra a ela que é ela quem os está guiando para fora dali, então ela deve ficar na frente. Enquanto conversam, Kakuro avista a vila e eles são recebidos por uma senhora chamada Misato, que pergunta o nome da guilda deles. Kakuro hesita em dizer, então Pecorine assume o comando e apresenta o grupo como a Guilda Gourmet. Misato revela que outra guilda chamada Elizabeth Park também está lá, que é a mesma guilda em que Rima está registrada. Enquanto isso, Rima e seus companheiros de esquadrão estão indo em direção à vila quando decidem descansar um pouco, porque uma de suas integrantes, Shiori, não está se sentindo bem. Nesse momento, eles se deparam com clones sombrios e sinistros de si mesmos, que imediatamente começam a atacá-los. O esquadrão tenta lutar contra eles, mas no meio da batalha, são nocauteados por um forte ataque. Quando a poeira baixa, a loira com Malninokers aparece e se apresenta como Cristina. Ela então diz para eles se reerguerem e lutarem contra ela de verdade. De volta à vila, a Guilda Gourmet avista uma garota de cabelos rosa flutuando no ar e a vê colidir com a torre do sino. Apesar disso, ela não acorda de seu cochilo até que Kakuro a acorda. Ela rapidamente se levanta e se apresenta como Hatsuna, uma garota normal que apenas gosta de dormir muito. Ela então explica que também está aqui para a missão da colheita e que está ansiosa para encontrar sua irmã Shiori, que está no Parque Elizabeth. Ela acrescenta que Shiori está doente há algum tempo e adora ler livros, então ela trouxe um novo para ela de presente. Sem que ela saiba, Shiori está separada de sua guilda, sua condição está piorando e ela é repentinamente abordada por seu próprio clone de sombra, que a leva embora. Shiori então tem um flashback de quando estava na cama com Hatsuna, lendo o livro que Hatsuna trouxe para ela. Ela também observa que a saúde de Shiori melhorou desde que ela veio para esta fazenda, mas promete nunca deixá-la para trás, mesmo que ela fique doente novamente. Nesse momento, sua febre sobe, e Hatsuna a coloca na cama, fazendo-a sentir que é um fardo para ela. No presente, ela se vê flutuando no espaço, prestes a ser consumida por uma aura escura. Enquanto isso, Pecorine e seu esquadrão estão ansiosos pela colheita e usam esse tempo para se aproximarem uns dos outros. Nesse momento, Misato e Aoi chegam com Hatsuna, que explica que seus poderes a cansam, então ela não participará da colheita hoje. Enquanto conversam, elas ouvem alguém pedir ajuda e avistam uma multidão reunida em torno dos membros da guilda Elizabeth Park.
que estão gravemente feridos. Mahiro explica que eles foram emboscados por seus próprios clones de sombra no caminho para cá e em seguida uma espadachim apareceu para espancá-los. Hatsuna pergunta o que aconteceu com Shiori, mas descobre que eles a perderam de vista durante o ataque. Eles explicam que não conseguiam nem se mover após a luta e que foi graças a Rima, que mal conseguiu carregá-los até ali. Enquanto Kakuro cuida dos ferimentos de Rima, Hatsuna ouve alguns aldeões falando sobre monstros na floresta, o que a deixa ansiosa com sua irmã. De repente, ela toca a testa de Rima para acessar suas memórias e decide encontrar Shiori antes que seja tarde demais. Enquanto isso, na floresta, Cristina está sentada sozinha enquanto centenas de figuras sombrias a observam das árvores. Depois de tagarelar sozinha sobre algum grande plano, ela leva essas figuras sombrias com ela e passa para a segunda fase de sua missão. De volta à vila, Hatsuna quer procurar Shiori, mas Misato diz para ela não ir sozinha. É quando Rima se oferece para ir com ela, para que as irmãs possam finalmente se reunir. Vendo isso, Yuki decide ir também, motivando Aoi e Kakuro a se juntarem ao grupo de busca. Quando Pecorini pergunta a Carol se ela também vai se juntar a eles, ela percebe que Carol já deixou o local. Mais tarde, na floresta, Aoi percebe uma presença estranha, então Hatsuna voa para ter uma visão panorâmica do local. Nesse momento, ela é atingida por um ataque extremamente poderoso, e embora consiga bloquear, começa a cair livremente sem controle logo em seguida. Ao pousar, ela avista uma flecha singular no chão e se vira para ver Shiori se aproximando com uma expressão ameaçadora no rosto. A princípio, Hatsuna fica aliviada, mas percebe que o cabelo de Shiori está mudando de cor, o que a confunde antes que ela possa reagir. Shiori ensaca um arco escuro e começa a atacá-la, causando uma enorme explosão na floresta. Quando Kakuro e os outros a alcançam, ela está sentada sozinha e chorando, incapaz de entender por que sua irmã quer machucá-la. Yuki a motiva a se levantar e ela decide confrontar sua irmã novamente. Karel é uma espiã do inimigo, ela já sabe o que está acontecendo na floresta e está dividida entre sua lealdade à majestade e sua amizade com Pecorini. Seu único objetivo era observar Pecorini, mas com o envolvimento das sombras, ela sabe que toda a vila será destruída. Nesse momento, Pecorini a encontra e vem correndo, explicando que percebeu a tristeza em seu rosto e veio para animá-la. Karel fica envergonhada e começa a gritar com ela, e Pecorini fica feliz porque Karel voltou a ser ela mesma. Ela então pede que ela se junte aos outros na busca por Shiori, mas se distrai ao ouvir pessoas gritando. Acontece que as sombras entraram na vila e estão prestes a consumi-los. Felizmente, Pecorini está lá para afastá-las, mas sua maior oponente é Shiori, controlada mentalmente com seu arco sombrio. Quando Pecorini é cercada pelas sombras, os outros decidem voltar para ajudá-la, mas são impedidos pelo aparecimento repentino de Cristina. Rima imediatamente os avisa para ficarem alertas. Como esta é a mulher que atacou seu esquadrão sem hesitar, Cristina se lança para frente com tanta velocidade que está prestes a cortar Hatsune, mas Yuki intervém para bloquear o ataque. No entanto, Cristina usa algum tipo de Obito Ochihabis para enfrentar sua espada com a dele. Felizmente, Kakarou é rápido o suficiente para reforçar sua defesa, permitindo que Yuki sobreviva a um ataque direto em seu corpo. No entanto, Yuki desmaia e acorda no Reino Divino, onde Amet explica a ele que Kakarou e os outros não são fortes o suficiente para lutar contra esse inimigo e serão massacrados. Yuki exige que Amet o envie de volta, mas ela ignora sua exigência e diz que ele já lutou contra Cristina muitas vezes antes. Ela acrescenta que ainda não está pronta para interagir com o mundo físico, então cabe a Yuki salvar seus amigos. Ela diz a ele que a única maneira de sobreviver é ativar sua habilidade de Cavaleiro Princesa, que é o poder que ele usou logo antes de perder suas memórias. Ela pede que ele se lembre dos velhos tempos em que costumava partir em aventuras com ela antes de enviá-lo de volta ao mundo real. Enquanto isso, Cristina está pronta para acabar com os outros, mas Yuki acorda de repente e ativa algum poder para fortalecer todos os seus aliados. Com todos eles mais fortes do que nunca, Rima usa a maçã para assumir uma forma humana e começa a atacar Cristina. Aoi a ajuda à distância usando suas habilidades afiadas com arco e flecha, e Hatsune lança um ataque astral nuclear contra ela. Quando a fumaça se dissipa, Yuki avança e cruza espadas com ela, e Cristina fica impressionada ao ver como um único fortalecimento dele transformou seu grupo de Zeros em heróis. Mesmo com tudo isso, Cristina é poderosa demais para eles, mas ela reconhece a força de Yuki e decide deixá-los viver por puro respeito. Antes de partir, ela diz a Hatsune que sua irmã será engolida pela sombra em breve, levando Hatsune a partir imediatamente em sua busca. De volta à vila, Pecorini mal consegue se defender sozinha contra um enxame de sombras, enquanto Karolko observa à distância. Ela lembra que sua missão é apenas observar, mas luta entre seguir ordens e retribuir a gentileza de Pecorini.
Quando Pecorini é dominada pelas sombras, Carol de repente se junta a ela com um estrondo e brinca dizendo para ela parar de relaxar no campo de batalha. Ela então demonstra seus verdadeiros poderes e causa uma explosão, que cobre toda a sua área com poeira e fumaça. De repente, Hatsune chega e toca a testa de Shiori, vendo suas memórias e puxando-a para fora da água antes que ela seja engolida pela sombra. Ela pede a Shiori para voltar, mas Shiori quer ficar porque acredita que é apenas um fardo para ela. No entanto, Hatsune puxa suas bochechas e gentilmente diz que ela não é um fardo, mas sim sua querida irmãzinha que sempre a anima. Ela também lembra que prometeu nunca deixá-la para trás, mas o momento é arruinado quando um monstro gigante aparece para consumi-las. Hatsune percebe que não tem energia suficiente para lutar contra essa coisa, então Shiori decide assumir a liderança e invoca seu arco. Com o apoio de sua irmã, ela dispara uma flecha encantada através do monstro, empurrando-o para fora de seu corpo. Uma vez fora, Karel e Pecorini combinam seus poderes para destruí-lo, e com isso, Karel deixa claro que sua lealdade está com Pecorini e seus amigos. Enquanto isso, Rima e os outros rapidamente verificam como está Shiori, mas ela gentilmente pede que falem baixo porque Hatsune está descansando. Conforme o tempo passa, Kakarou e a Guilda Gourmet aceitam diferentes missões e partem em diferentes aventuras, consolidando-se como uma guilda forte que recebe elogios da Associação de Guildas. Durante uma de suas missões agrícolas, eles fazem uma pausa para saborear bolinhos de arroz enquanto observam o campo cultivado pelos agricultores. Eles conversam sobre os javalis e os pássaros que têm danificado algumas de suas plantações, e Pecorini revela que o trabalho deles é garantir que isso nunca mais aconteça. Em troca, eles receberão uma grande quantidade de arroz fresco, e Karel fica irritada porque todas as recompensas são relacionadas à comida e ela quer dinheiro de verdade, para variar. Kakarou acredita que o foco deles deve ser ajudar os agricultores, e por esse motivo ela criou uma deusa espantalho ao lado de Yuki. Karel ainda acredita que eles deveriam escolher missões que lhes dessem recompensas melhores, mas finalmente cala a boca quando Pecorini enfia um delicioso bolinho de arroz em sua boca. Ela então se lembra de ter se reportado a Sua Majestade no palácio, onde está cercada pelas mesmas sombras que eliminou. Sua Majestade deixa passar porque ela nunca a informou com antecedência sobre o ataque e pede que ela fique de olho em Yuki. Depois de instalar os espantalhos, o grupo vai até a guilda para encontrar uma nova missão, e Pecorini encontra uma que lhes dá peixe como recompensa, o que Karel imediatamente recusa. Nesse momento, Yuki encontra uma missão sobre alguém pedindo um mentor para ensiná-lo a trabalhar como uma guilda eficaz, e em troca, receberá muitos prêmios não especificados. Corinne chega e diz para eles não aceitarem essa missão porque não foi oficialmente aprovada, e não importa quantas vezes ela a retire, há um novo panfleto no dia seguinte. O grupo decide deixar para lá, mas Yuki fica com o panfleto enquanto saem do salão da guilda. É quando ele vê as pequenas líricas fingindo estar em apuros, e Karel imediatamente percebe a encenação. Ela diz a todos para ignorá-las, mas as meninas sentam-se no caminho e começam a agir novamente, praticamente implorando por atenção. É quando Mizod vê o panfleto da missão na mão de Yuki e pergunta se ele está interessado em ajudá-las. Mais tarde, enquanto se reúnem em um restaurante, as meninas dizem que estão procurando um mentor para guiá-las, pois não tem ideia do que fazer como guilda. Karel parece desinteressada e pergunta por que elas estão correndo por aí como 3 nerds em uma convenção de anime, e Kyuka responde que elas querem proteger a paz em Landossal. Isso faz com que os membros da Guilda Gourmet reflitam sobre sua própria moral, pois até então eles só estavam atrás de comida e dinheiro. Sentindo-se culpados, eles concordam em ajudar a líder, e naquela noite elaboram um plano para que as garotas experimentem como é participar de missões. Karel não tem certeza do mapa que criou para elas, mas Kakarou diz para ela não se subestimar, pois é muito gentil e uma ótima professora. Enquanto isso, Pecorini está ocupada criando algo e quando perguntam o que é, ela diz que descobrirá amanhã. Por outro lado, Yuki está preparando um tesouro que as meninas encontrarão no final de sua missão, para que possam ter uma sensação de realização. No dia seguinte, Pecorini reúne as meninas e começa a agir como uma professora irritante que todos nós tivemos na escola. Ela mostra a elas o mapa da área com um X marcando o tesouro, e depois de confirmar que elas têm o essencial para a viagem, elas partem com Yuki para cumprir sua missão. Ela se pergunta se elas ficarão bem, porque Yuki é mais um obstáculo do que um mentor. Mas Pecorini acredita que o mapa foi tão simplificado que até mesmo ele ficará bem. Quando o grupo chega a uma bifurcação na estrada, elas se perguntam para qual direção seguir e pedem ajuda a Yuki. Yuki acaba indicando a direção errada, mas Pecorini e as outras decidem não interferir. Enquanto caminham pela floresta, as meninas são atacadas por pequenas aranhas, o que as deixa em pânico. Em meio ao caos, Kakarou chama Yuki secretamente e o informa que ele levou as meninas na direção errada. Quando as garotas do Lido Lyrical retornam, ele as leva para outra rota errada, então Pecorini decide usar seu Coringa para colocá-las de volta no caminho certo. Logo depois, o Lido Lyrical encontra Pecorini vestida como uma mascote de monstro e ela diz para elas não seguirem esse caminho, pois está cheio de fantasmas. No entanto, as garotas estão confiantes após sua batalha anterior e acabam derrotando Pecorini. À medida que continuam, Karel percebe que se afastaram ainda mais da rota planejada e
e na hora certa, elas encontram um monstro de verdade que morde Yuki. As meninas corajosamente se posicionam para protegê-lo, mas antes mesmo de entrarem em ação, Karel secretamente derrota o monstro e salva os dois. Ela e Kakarou então seguem em frente e eliminam todos os monstros da área para que as meninas nem mesmo os encontrem. E eles finalmente conseguem descansar quando as meninas param para fazer um piquenique. É quando eles se reencontram com o Pecorini, que lhes diz que Yuki está levando as meninas direto para um ninho de noivas, o que é bastante perigoso. Enquanto discutem o que fazer a seguir, eles veem Yuki sendo levado por um pássaro gigante, que o leva para seu ninho. O Lethal Lyrical segue o pássaro para resgatar Yuki, mas agora elas estão em perigo real, pois o pássaro começa a atacá-las. Quando as garotas gourmet chegam ao ninho, encontram Yuki e seu espantalho dentro dele e percebem que se trata do mesmo pássaro que tem atacado as plantações de arroz. Karel tenta subjugá-lo com magia, mas rapidamente fica sem energia, pois gastou toda a sua magia limpando a floresta para Yuki e as garotas. Kakarou é uma curandeira sem magia ofensiva, e Pecorini não consegue lutar com o estômago vazio. No entanto, quando ela vê a comida que o Lethal Lyrical havia preparado para sua aventura, ela dá uma mordida e recupera suas forças. Com um único ataque, ela arrasa com o pássaro, e quando as garotas acordam, elas se convencem de que foram elas que derrotaram o pássaro. Quando elas começam a comemorar, Kakarou diz que completaram sua missão, mas logo percebe que esqueceu de trazer o tesouro da linha de chegada original. No entanto, Pecorini entra em cena e diz que o tesouro é o ovo gigante, que ela transformará em uma refeição deliciosa. No entanto, o ovo choca de repente, e o filhote de pássaro começa a se aconchegar com o Lethal Lyrical. Kyoka então revela que sabia que elas estavam fingindo o tempo todo e agradece por terem ido tão longe apenas para ajudá-las. Ela promete não contar para Mimi e Misoji e até agradece a Yuki por fingir ter sido pego, quando na verdade ele foi pego de verdade. No dia seguinte, a guilda gourmet volta a plantar arroz, e Karol fica irritada por ainda não terem ganhado nenhuma recompensa por suas missões. Enquanto isso, o Lethal Lyrical agora tem um pássaro de estimação que eles estão usando para manter os campos livres de pragas. Alguns dias depois, Kakarou consegue alguns bilhetes de loteria e decide trocá-los por dinheiro. Enquanto isso, Karol termina de trabalhar nos campos de arroz e vai para casa jantar, apenas para descobrir que Kakarou ganhou o primeiro prêmio na loteria, que é um monte de coisas relacionadas à praia. Mais tarde naquela noite, Yuki está em seu quarto, quando Kakarou aparece e pede sua opinião. Ela diz que cresceu em uma floresta e nunca usou um maiô, então está ansiosa com isso. As pessoas na loja elogiaram, mas ele não tem certeza e quer saber se ele também gosta. Depois que Yuki dá o sinal de positivo, ela lhe entrega um livro com instruções sobre como nadar e os dois praticam os movimentos juntos. No dia seguinte, o esquadrão chega à praia e, enquanto Kakarou está animada como sempre, Karol fica tímida em mostrar seus pompons em público. Depois de arrastá-la para fora, Kakarou entra na água e espirra água em Yuki, fazendo seus olhos arderem com a água salgada. Depois de brincar um pouco, o cérebro publicitário de Pecorini decide brincar com Karol empurrando-a para dentro da água, mas Karol diz que não sabe nadar. Para lhe proporcionar a experiência completa, Pecorini decide empurrar seu colete salva-vidas pela água, o que ela claramente não gosta. Depois de voltarem para a praia, Pecorini observa que está um pouco cansada, o que Kakarou acha estranho, pois ela está sempre cheia de energia. É quando Pecorini revela que sua armadura habitual lhe concede um bônus de resistência em troca de aumento da fome, mas como ela está de maiô, se cansa facilmente. Karol diz para ela não compartilhar tais segredos com elas, mas Pecorini inocentemente diz que tudo bem, já que são todas amigas. Nesse momento, elas veem Suzumi sendo arrastada pela lama por seu burro e a salvam. Ela agradece a Kakarou pela ajuda e se apresenta às outras, dizendo que já conheceu Kakarou no bazar. Suzumi então explica que elas começaram recentemente uma barraca de lanches à beira-mar e convida todas para visitá-la. Lá eles encontram Sarin e pedem muita comida. Enquanto comem, Karol percebe que não há ninguém além deles, mesmo sendo hora do almoço, e descobre que há outra barraca de lanches na praia que atrai todos os clientes. O grupo decide investigar o que está atraindo todos os clientes e descobre que é um taiyaki especial da Fundação Mercúrios. Logo depois, a presidente da fundação, Aquino, aparece e declara arrogantemente que os novatos não sabem nada sobre comida. Ela até pede a Sarin para se tornar sua subordinada em troca de dinheiro rápido, mas Sarin recusa sua oferta. Sua colega de guilda, Mifu, acrescenta que Aquino na verdade quer fazer parceria com Sarin, mas é orgulhosa demais para dizer isso em voz alta. Apesar disso, Aquino mantém sua fachada e pede a Sarin para trabalhar para ela antes que o verão termine, uma declaração que deixa Karol extremamente chateada. De volta à barraca de lanches, ela diz a todos que não deixará Aquino passar por cima deles tão facilmente, mas Sarin gentilmente diz a ela para não arruinar suas férias por causa dos negócios. No entanto, as meninas explicam que a missão de sua guilda é desfrutar de refeições deliciosas juntas, então criar um novo cardápio para sua lanchonete é algo que elas vão gostar de fazer. Logo depois, elas vão à praia procurar ingredientes e após algumas horas, conseguem estocar alguns produtos frescos. Nesse momento, elas ouvem o alarme de emergência e correm para a praia, apenas para avistar um kraken no oceano que sequestrou Yukari.
Pecorini e Carol trabalham juntas para tirá-lo da água, e Sarin dá o golpe final. Depois de salvar o dia, elas se perguntam o que fazer com o Kraken, e Kakarot sugere usá-lo como ingrediente. No dia seguinte, sua barraca de lanches está lotada de clientes ansiosos para experimentar a carne grelhada do Kraken, enquanto Sarin e Aquino relaxam na praia, expressando respeito mútuo por sua rivalidade. Enquanto isso, Carol reúne os membros de sua guilda e os borrifa com a poção de respiração aquática do Minecraft, permitindo que eles nadem nus e explorem o recife de corais abaixo. Enquanto explora o fundo do mar, Kakarot reflete sobre o quanto ela experimentou desde que se juntou à guilda e dá todo o crédito ao seu Sr. Yuki, porque isso não teria sido possível sem ele. Alguns dias depois, o esquadrão retorna à sede da guilda e conversa sobre a viagem durante o café da manhã. Carol acrescenta que a melhor parte foi a carne de lula, mas que eles não conseguirão pegar outra tão cedo. Eles também discutem como estão experimentando diferentes alimentos agora, o que significa que estão cumprindo o propósito de sua guilda. Mais tarde, enquanto Pecorini vai ao mercado, Kakarot e Yuki vão ao restaurante para dar alguns sanduíches de lula ao proprietário, enquanto Carol fica para cuidar da casa. Quando chegam, encontram Charlie e Ikaki tentando animar o chefe, que está de mau humor hoje. Quando veem Yuki, eles dizem a ele que o chefe está fazendo pudim sem parar e não dorme há alguns dias. Nesse momento, Yuki avista alguém espreitando nas sombras e uma garota decide sair e se apresentar como a vidente Shinobu. Ela diz que ouviu um boato sobre um homem fazendo pudim como se estivesse possuído, então veio ver se era verdade ou não. No entanto, ela acabou encontrando alguém inesperado aqui. Ela então pede a sua colega de guilda Miyako para se mostrar, revelando que é ela quem está por trás da possessão. Miyako então revela que adora comer pudim, mas o chefe começou a colocar insetos nele. Então ela teve que possuí-lo para que ele parasse de fazer isso e o tornou obcecado por pudim como punição. Shiobu pede a Miyako para não usar seus poderes tão casualmente, e então diz a Kakarot que Miyako é na verdade um fantasma. Shinobu fica impressionada com o fato de Yuki ter conseguido ver um fantasma quando ninguém mais conseguiu. Então ela pede que ele os acompanhe até a casa da guilda Diabolos. Logo depois eles chegam a um castelo gigante e sombrio, mas são atacados por Ikari e Yori, que pensam que eles são estranhos. Shinobu diz para eles se acalmarem e explica que Yuki pode ser capaz de realizar o sonho deles ressuscitando sua rainha vampira. Assim que Kakarot ouve isso, ela diz a Yuki para dar o fora dali, mas uma parede de morcegos os impede de sair. Então uma voz os chama e eles são levados para uma sala onde encontram uma múmia vampira gótica presa dentro de um cristal. Ela se apresenta como Ilya, a observadora da noite, e explica que esse cristal é apenas um fragmento de seu verdadeiro poder. Ela então diz que viu do que Yuki é capaz através de seus olhos vigilantes, e que ele pode ser aquele de quem ela precisa para ressuscitar completamente. Ela então sai do cristal e diz a eles para se curvarem diante dela com uma voz ameaçadora, mas seu corpo envelhece vários anos, transformando-a em uma criatura de 4 patas que finge ser uma chefe. Shinobu então explica que Ilya é a rainha de todos os demônios, que os liderou em uma batalha contra todas as outras raças nos tempos antigos. Após uma batalha difícil, ela acabou perdendo para os deuses e foi selada. A guilda Diabolos quebrou seu selo, mas como Ilya não tem mais magia, ela parece pequena, embora seja tão velha que costumava jogar golfe com Adão e Eva. Takuro está preocupado que ela possa machucar Yuki, mas Ilya garante que eles estão seguros e que ela só quer a ajuda de Yuki para restaurar seu poder. Então ela gentilmente coloca a mão no peito de Yuki e percebe que ele é mais inútil do que Sakura, o que deixa todos em frenesi. De repente, a magia de Ilya se esgota e seus lacaios morcegos começam a atacá-la, levando Yuki a carregá-la nos braços e correr. Enquanto corre, seus corpos começam a brilhar e quando isso termina, Ilya se vê de volta ao seu corpo gótico original de Moni, com seu poder restaurado. Ela destrói os lacaios que a desafiaram, e todos os demônios nas proximidades sentem seu poder. Enquanto a guilda Diabolo comemora seu retorno, Ilya jura dominar o mundo, mas suas ambições são destruídas quando sua magia se esgota mais uma vez. Kakuro decide fugir novamente no meio do caos, mas Miyako repreende Yuki, dizendo que perdeu todo o seu pudim por causa dele e agora vai amaldiçoá-lo até a morte. Enquanto isso, Carol está em casa entediada, esperando os outros voltarem. Nesse momento, ela ouve Yuki na porta e a abre ansiosamente, descobrindo que ele trouxe um bando de idiotas com ele. Depois de convidá-los para entrar, Carol descobre que Yuki destruiu o pudim de Miyako, então agora ela quer que ele faça um novo ou ele será amaldiçoado para o resto da vida. Pecorini ainda está fazendo compras quando ouve 2 homens conversando sobre a destruição de um teatro naquele momento. Ela vê Charlie e Akaki conversando com o chefe, e eles lhe contam que ele foi possuído por um fantasma mais cedo. No entanto, como Yuki conseguiu libertá-lo do fantasma, eles estão aqui comemorando sua recuperação.
Nesse momento, a mãe de Hikaki aparece e dá um tapa na cabeça dele, dizendo para ele parar de ser aproveitador como o pai e ajudar na loja. Ela também agradece a Pecorine por ajudar seu filho e deseja que ele fosse metade tão útil quanto ela. Pecorine se sente lisonjeada com o elogio e diz que aprendeu tudo com seus pais, mas algo diz à mulher que seus pais não estão muito contentes com o resultado. Nesse momento, vários clientes aparecem na loja para ver Pecorine, então ela decide ficar um pouco mais para ajudar no negócio. Em casa, Carol está enlouquecendo enquanto tenta fazer o pudim, desejando que Pecorine volte logo e assuma o comando. Como o resto do grupo não sabe cozinhar nem que sua vida dependa disso, Kakuro pede a Miyako que espere o retorno de Pecorine, mas Miyako diz que quer seu pudim agora mesmo. No final, Miyako declara que este é o melhor pudim que já comeu e transforma todos de volta ao normal. No entanto, as coisas tomam um rumo sombrio quando Pecorine revela que adicionou insetos ao pudim para realçar o sabor. Ela fica tão horrorizada que desmaia e Shinobu tem que carregá-la para casa. Alguns dias depois, o esquadrão espera Carol se juntar a eles para o café da manhã, mas ela parece estar demorando para acordar. Eventualmente, Pecorine fica impaciente e começa a bater na porta, mas Carol permanece na cama. Pensando que Carol está morta, Pecorine entra em pânico e invade o quarto pela janela, apenas para perceber que ela está perfeitamente bem. À mesa, Carol avisa Pecorine para respeitar seu espaço pessoal, mas Pecorine é tão burra que acha que pessoal é apenas mais um acompanhamento no cardápio. Depois que Kakuro explica o que isso significa, Pecorine promete ser mais atenciosa, mas Carol ainda não está feliz porque ela rasgou seu pelúcia favorito. Kakuro vem em socorro novamente, dizendo que vai consertá-lo porque sabe costurar. Após o café da manhã, os três vão ao mercado comprar material de costura, enquanto Carol fica para vigiar. Quando não conseguem encontrar uma loja de tecidos, Yuki sugere que se separem, mas Kakuro sabe que esse palhaço ainda se perderia mesmo que o Google Maps estivesse conectado ao seu cérebro. Apesar disso, Yuki garante que ficará bem e começa a procurar uma loja de tecidos nas proximidades. Logo depois, ele se depara com uma loja onde uma sombra está prestes a consumir o dono e corre para defendê-lo. No entanto, a sombra é muito forte e Yuki vê sua vida passar diante de seus olhos. Nesse momento, uma garota chamada Shizuru faz uma entrada espetacular e corta a coisa ao meio. Depois que a sombra é eliminada, ela corre para Yuki, chamando-o de irmãozinho e bombardeando-o com perguntas. Ela então lembra que ele perdeu todas as suas memórias e diz para ele não se preocupar, pois ela irá protegê-lo. Nesse momento, uma virgem ruiva chamada Rino chega correndo e a repreende por se mostrar, pois ela foi instruída a observar de longe. Ela então arrasta Shizuru para longe, pedindo a Yuki para fingir que não viu nada. Em um beco escuro, Rino continua reclamando e diz a Shizuru que ela também está morrendo de vontade de falar com Yuki, mas elas devem seguir as ordens. De repente, ela esquece seu objetivo e decide ver Yuki por conta própria, até que Shizuru lhe dá uma cabeçada para que ela recupere o juízo. Por outro lado, Kakaro avista uma borboleta rosa e decide segui-la, mas acaba perdendo-a em um beco escuro. Enquanto isso, depois de arrumar a casa, Carol sai para passear enquanto se pergunta se Kakaro realmente conseguirá consertar seu bichinho de pelúcia. Nesse momento, ela avista lindas flores brancas e decide dá-las à sua majestade para animá-la. Por outro lado, sombras começaram a se aparecer na cidade, e Shizuru repassa essa informação ao mestre de sua guilda, Labarista. Mais tarde, Yuki se reúne com os outros. E mesmo que todos eles não consigam encontrar uma loja de tecidos, decidem continuar procurando. Enquanto isso, Carol chega ao castelo de sua majestade, onde ela está ocupada criando sombras e até demonstra uma mais forte com um mastro de metal no rosto. Ela então ordena que a sombra mascarada vá procurar uma presa e quando ela passa por Carol, as flores que ela segura murcham. Ela diz a Carol para jogar fora essa sujeira imediatamente, e Carol obedece tristemente. Enquanto isso, Yuki e Kakaro fazem uma pausa para comer um lanche. Mas quando Yuki suja sua roupa com ketchup, Kakaro sai para procurar um pano úmido. É quando ela encontra Rino, que exige saber por que ela está tão próxima de Yuki. Kakaro explica calmamente que ela serve a Yuki por ordem da deusa MF, mas Rino começa a fazer barulho porque acha que Kakaro está seduzindo Yuki para roubar seu cartão, e nesse momento Shizuru aparece e dá uma cabeçada nela para que recupere a razão, antes de pedir desculpas a Kakaro pelo caos. Ela explica que o irmão deles, Yuki, é muito querido por eles, e é por isso que são extremamente cautelosos com ele. Quando olham para trás, percebem que Yuki não está mais no banco, o que os faz questionar se as sombras o pegaram. Shizuru sugere que se separem e procurem por ele. Então o Kakaro se junta a Pecorine para atualizá-la sobre a situação. Nesse momento, elas ouvem dois homens conversando sobre o sequestro de Yuki e exigem que eles contem mais sobre ele.
Os homens as levam a um castelo escuro e sombrio, mas, assim que entram, percebem que os homens estavam falando sobre Charlie. Nesse momento, o líder da gangue faz uma entrada assustadora e jura matar quem quer que se intrometa em seu caminho, mas o homem acaba sendo o mesmo gordo que veio ao local de trabalho de Pecorini algumas semanas atrás. Depois disso, ele deixa Charlie ir. Mais tarde, as 4 garotas se reúnem e Pecorini sugere que elas publiquem uma busca por Yuki na associação da guilda. Uma vez lá, elas contam a Karen que Yuki desapareceu apenas para descobrir que ele estava lá para uma missão anteriormente. Nesse momento, Yuki chega com um bicho da seda arco-íris nas mãos, explicando que foi em uma missão para encontrar tecido. Acontece que, enquanto esperava no banco, ele avistou Eriko na multidão e imediatamente se escondeu dela após o PTIF que ela induziu nele no hospital. Foi quando ele viu uma missão para encontrar o bicho da seda arco-íris e decidiu aceitá-la. Ele quase virou comida de mariposa no processo, mas conseguiu fazer tudo sozinho, tudo porque queria consertar o pelúcia de Carol. Chizuru e Reina observam à distância, notando que mesmo sem suas memórias, Yuki continua tão gentil e altruísta como sempre. Naquela noite, enquanto Carol caminha para casa, ela fica preocupada que a nova sombra possa ser forte demais e se pergunta se deve continuar com essa farsa de agente dupla ou desistir. Quando ela encontra a casa vazia, seu ânimo diminui ainda mais, mas quando ela vê suas amigas voltando com seu pelúcia agora em boas condições, um sorriso doce se forma em seu rosto. Naquela noite, Labarista encontra sua velha conhecida, Neneca, e se oferece para unir forças com ela, mas Neneca a recusa e se transforma em uma borboleta rosa. Um dia, Pecorini sonha que seus pais não a reconhecem e acorda com lágrimas nos olhos. Ela prepara o café da manhã para todos com seu humor alegre de sempre, mas Carol começa a reclamar porque ela esqueceu de colocar o ovo entre as fatias de pão. Na realidade, Pecorini revela que não conseguiu encontrar todos os ingredientes no mercado porque um dragão fez seu ninho na ponte que leva à cidade. Os moradores locais pediram ajuda ao Palácio Real, mas, por algum motivo, eles não responderam ao pedido. Pecorini diz que foi à associação da guilda e aceitou a missão para si mesma, mas Carol percebe que é de um nível muito mais alto do que eles estão acostumados. Mais tarde, Carol usa as ombreiras de Pecorini para aumentar sua defesa e atrai o dragão para longe da ponte enquanto profere todos os insultos racistas que conhece. Enquanto isso, Yuki e os outros montam uma armadilha de corda na floresta, e enquanto Carol pula por cima dela, o dragão tropeça. Pecorini então usa sua arma para derrotar o dragão e se junta a todos em um grande abraço para agradecer pela ajuda. Sem que eles saibam, a sombra mascarada está por perto, sugando a alma de um comerciante inocente. De volta à guilda, Karen confirma que a missão foi concluída e pede que preencham o relatório, e Yuki, entre todos, se oferece para fazê-lo. Depois de saírem da associação da guilda, eles descobrem que a notícia de que derrotaram o dragão se espalhou por toda a cidade, e todos se reúnem em torno de Pecorini para agradecê-la por salvar seu sustento. Depois disso, Pecorini sugere que eles comam uma sobremesa e os leva ao local onde Kakuro e Yuki estiveram no primeiro dia deles ali. Acontece que a guilda Labirinto é dona do lugar, e eles ficam chocados ao ver Yuki com um bando de vagabundos. Shinobu fica tão feliz em vê-lo novamente que oferece doces de graça e diz para eles comerem o máximo possível, sem saber que Pecorini é uma glutona que vai acabar com todo o estoque e ainda ter espaço para mais. Naquela noite, Labirinto vai a uma vila próxima e descobre que toda a população foi exterminada pelas sombras. Mais tarde naquela noite, Yuki recupera algumas de suas memórias em um sonho e vê alguns de seus amigos morrerem, o que o faz gritar. Felizmente, MF o tira do sonho e o avisa que tudo o que ele viu pode ser seu passado, que ele já viveu muitas vezes, bem como seu futuro que ainda está por vir. Ela também diz a ele que um evento canônico finalmente acontecerá após 11 episódios entediantes, antes de enviá-lo de volta ao mundo real. Yuki acorda coberto de suor e diz às meninas que precisa aprender a usar uma espada, então Pecorini se oferece para treiná-lo. Mais tarde, enquanto ele pratica seus golpes, Kakuro observa com olhos orgulhosos e acredita que todos os esforços de Yuki logo darão frutos. Mais tarde, enquanto se reúnem para almoçar, Kakuro revela que Carol talvez não se junte a eles porque tem alguns recados para fazer. Enquanto esperam por ela, Pecorini ouve 2 homens conversando sobre ver a princesa Ustian e a carne, o que de repente apaga o sorriso do rosto de Pecorini. Enquanto os homens continuam falando sobre sua beleza incomparável, Kakuro deseja vê-la um dia também, porque ela parece ter saído de um conto de fadas. Lá fora, Carol está alimentando alguns gatos de rua quando encontra Vekaki e Charlie, que a convidam para tomar um drink antes que ela possa mandá-los dar o fora. A sombra mascarada, agora muito maior, aparece bem ao lado deles. Enquanto a cidade entra em pânico, Pecorini encontra os rapazes lá fora, que lhe dizem que Carol pode estar em perigo. Na verdade, Carol está observando a sombra mascarada prestes a consumir os moradores da cidade à distância, pois recebeu ordens para apenas observar. É quando Pecorini chega e diz a todos para irem embora, para que ela possa enfrentar o monstro. Carol sai do esconderijo assim que vê Pecorini, mas quando é solicitada a ajudar, ela hesita por um momento.
Isso permite que a sombra quase a engula inteira, mas Pecorini salva sua vida bem a tempo. Embora Pecorini tenha desferido seu ataque mais forte, a sombra fica ainda mais forte e causa uma enorme explosão que derruba Carol. No entanto, quando ela abre os olhos, vê que Pecorini a protegeu de ser esmagada pela rocha, colocando seu próprio corpo na linha de fogo. Com suas costas expostas, a sombra começa a atacar Pecorini sem parar. Ela aguenta como uma campeã e continua a proteger Carol, cujo pé está preso nos escombros. Quando a sombra prepara um grande ataque, Pecorini lhe entrega uma proteção de ombro para aumentar sua defesa e se lança de frente para receber o ataque. Após uma grande explosão, a sombra fica com um buraco no rosto e Pecorini cai exausta. Carol, agora livre, corre para ver como está sua amiga. Quando Pecorini abre os olhos, Carol começa a chamá-la de idiota por colocar sua vida em risco para protegê-la. Com lágrimas nos olhos, ela se lembra de que estava pronta para abandoná-la alguns momentos atrás, mas Pecorini a salvou às custas de sua própria vida. Kakuro rapidamente cuida de Pecorini, enquanto Yuki se prepara para enfrentá-la sozinho. À medida que ele se prepara, suas memórias começam a voltar e ele de repente perde o controle de seus poderes. No entanto, uma parede gigante aparece e o separa do monstro, e ele se vê em meio a escombros e fumaça. Enquanto procura seus amigos, Labrista aparece e diz para ele não se preocupar, pois seus amigos estão todos bem. Enquanto isso, Kakuro se encontra dentro do palácio, onde se depara com uma foto de Pecorini com o rei e a rainha. Logo depois, Pecorini entra no salão e explica que eles estão dentro do castelo de Landisul, mas por alguma razão estranha, eles são os únicos aqui. Kakuro então pergunta a ela sobre a foto na parede, e Pecorini diz que sua verdadeira identidade é Ustanana Fonestreia, a princesa de Landisul. Ela então revela que seus pais a enviaram em uma missão para viver entre o povo de Landisul e compreendê-los, para que ela pudesse se tornar alguém digna de governar essa nação. Sua mãe até lhe deu a coroa que ela usa até hoje. Explicando que ela a protegeria do perigo, mas também a deixaria com muita fome, Pecorini aceitou humildemente o presente e seguiu seu caminho, viajando por todo o continente para completar sua missão. No entanto, quando voltou para casa, os guardas do portão principal não a deixaram entrar. Então ela teve que lutar para entrar no castelo. Lá dentro, ela encontrou a criada de sua mãe, mas nem mesmo ela reconheceu. Ustanana correu por todo o castelo procurando alguém que a reconhecesse até que finalmente chegou à sala do trono, onde seus pais estavam sentados. Ela disse a eles que havia retornado de sua jornada, mas nem mesmo seus pais sabiam quem ela era naquele momento. Uma demônia de cabelos brancos entrou na sala, fingindo ser Ustanana, e Pecorini percebeu que essa mulher havia se tornado a majestade por trás dela. Sem outra escolha, Pecorini deixou o castelo e decidiu deixar seu passado para trás, partindo em uma jornada sem fim aparente. Foi quando ela conheceu Yuki e os outros, e a vida ficou muito melhor desde então, pois eles partiram em diferentes missões e desfrutaram de diferentes refeições juntos. Apesar de parecer alegre, Pecorini tinha medo de ser esquecida novamente, e era por isso que ela se esforçava tanto para ser vista e frequentemente os abraçava para que tivessem mais motivos para se lembrar dela. Quando Pecorini cai de joelhos, Kakarou gentilmente a segura, prometendo que nunca abandonará e que os dias que passaram na guilda são inestimáveis para ela. Ao ouvir isso, Pecorini finalmente libera suas emoções reprimidas. Sem perceber que Carol a observa da porta, ela então se vira em direção ao Coliseu, finalmente compreendendo onde pertence e se preparando para enfrentar a Sombra. Enquanto isso, Labarista garante a Yuki que não é sua inimiga e pede que ele se lembre do lugar em que estão. Yuki percebe que este lugar se parece com aquele onde Emmet reside, então Labarista diz a ele que ela é basicamente seu anjo da guarda, que está tentando restaurar lentamente suas memórias. Ela então lhe fala sobre o poder da princesa cavaleira que reside dentro dele, mas como ele não tem suas memórias, usá-lo pode ter sérias consequências para sua existência. Ela ainda lhe fala sobre as sombras, que já consumiram as almas de centenas de pessoas, e explica que elas são formadas pela vontade de algo poderoso. O próprio mundo em que eles residem agora é resultado de uma batalha entre Yuki e essa vontade, e a verdade choca Yuki. No mundo real, os moradores da cidade vasculham os escombros para encontrar Pecorini e os outros, mas Tomo, da Guilda dos Pesadelos, chega e diz para eles limparem a área. Depois de conversar com os civis, ela atualiza o capitão dos cavaleiros do palácio, Juni, sobre a situação, mas enquanto conversam, Cristina chega e se interessa por essa suposta espadachim que lutou contra um monstro tão forte e conseguiu proteger todos na área. Juni pede que ela se concentre na tarefa em questão, mas Cristina aponta que é estranho que um monstro tão forte tenha aparecido tão perto da capital, e que eles só descobriram depois que ele se foi. Ela também dá a entender que há uma besta no trono de Landossul antes de se afastar, deixando Juni e Tomo confusas. Enquanto isso, enquanto Carol luta contra a Sombra Mascarada, ela mais uma vez se vê dividida entre sua lealdade à Majestade e a Pecorini, sem saber que a princesa a quem ela serve é uma Destino, enquanto Pecorini é a verdadeira rainha de Landossul. No final, ela decide deixar a Sombra tirar sua vida, mas Pecorini aparece mais uma vez e a protege. Por outro lado, Yuki descobre a verdade sobre tudo, e Labarista promete protegê-lo e a seus amigos.
No entanto, Yuki diz severamente que também protegerá seus amigos, o que mostra a labarista que ele não mudou nem um pouco. Nesse momento, Shinobu e Reno transmitem a mensagem de que as meninas precisam de ajuda, mas labarista diz para eles ficarem onde estão e deixarem Yuki cuidar do resto. Com isso, ela abre o caminho para o castelo e empresta a ele alguns de seus poderes de transformação de objetos para que ele possa proteger seus amigos. Yuki então chega ao campo de batalha com um estrondo e aumenta a força de todos para que possam enfrentar a sombra juntos. Com buffs adicionais de Kakaru, o esquadrão consegue derrotar a sombra, com Yuki dando o golpe final. Depois disso, eles são teletransportados para o meio do restaurante, onde Kaki e Charlie estão lamentando sua perda. Assim que eles aparecem, todos se reúnem ao redor deles e comemoram seu retorno seguro. Em meio às comemorações, Pecorini agradece a Carol por tudo e até a abraça. E pela primeira vez, Carol a abraça de volta. Assim a vida volta ao normal para o mundo, mas ainda há alguns mistérios não resolvidos que aguardam a Guilda Gourmet. É isso para este vídeo. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Se você chegou até o final, comente "Eu amo mamães góticas".